Gravando! Tá começando agora o nosso novo projeto, nosso xodó, assim, nosso filho, né, Edu? Tudo bem, Giovana Braga? Sabor Brasil, gente. Muito prazer. Eu sou Giovana Braga, sou jornalista, criadora de conteúdo e tô aqui ao lado do meu amigo Edu. Eu sou Edu Carvalho, estou aqui do lado de Giovana Braga, também sou jornalista. E olha, eu não sei exatamente o que vai ser depois que a gente der o play nessa câmera. Eu tô com o Giovana, eu tô bem. A ideia aqui, gente, é ser esse programa mais informal mesmo. Vou contar um pouquinho aqui da minha história, que aí vai cruzar com o Sabor Brasil. E depois Edu conta um pouquinho da história dele, porque eu acho legal, acho interessante que nesse primeiro programa vocês conheçam um pouco mais sobre a gente, Tá, você vai contar a sua parte sobre toda a nossa história. Vá. A minha parte? Vá. Tá. Eu sou jornalista e criadora de conteúdo, como eu já falei. E tô muito no Instagram, né? Fazendo vídeos no TikTok também, alguns vídeos mais políticos, outros vídeos de entretenimento, enfim, já passei por tudo. Alguns vídeos viralizaram, acabei... Alguns. Ela é... É porque eu tô nessa desde 2020 gravando vídeo. Já tem o quê? 6 anos de estrada. Eu acho que já é uma estradinha boa, né? E aí, em 2023, eu comecei o meu Jornalcast no Spotify, que é o Sabor Brasil. Comecei falando de várias notícias, de entretenimento, um pouquinho de política, um pouquinho do que estava acontecendo na sociedade. Então, trazia um pouquinho de tudo. E aí, foi 2023, durou mais ou menos quase um ano de Jornalcast no Spotify. Assim, a galera gostava muito. E, inclusive, quando eu falar desse Jornalcast no Instagram, eu sei que muita gente vai ficar feliz com a volta dele, porque eu realmente estava com esse sonho, com esse desejo de voltar. E aí eu encontrei a pessoa perfeita, porque eu sempre quis muito ter essa troca com um jornalista, com uma pessoa que realmente desse match. E eu acho que o Edu é a pessoa perfeita. Então, assim, o jornal... gente, o Sabor Brasil não é mais agora só um filho meu. Agora eu divido esse filho com o Edu. Vamos cuidar direitinho. Eu pago o leitinho. E, ó, essa primeira temporada... Tô falando demais, já o Edu vai falar. Mas essa primeira temporada a gente pensou em ter essa coisa mais próxima das pessoas, né? Porque eu acho que tá tudo tão super produções, assim, tão muito bem pensado, muito bem planejado, que a gente pensou, vamos na contramão disso, vamos tentar uma coisa mais informal, na sala de casa mesmo, que seja que a galera se enxergue, que possa conversar e trocar. Eu acho que a ideia é um pouco essa, né? E mais do que nunca e do que tudo é a gente fazer do nosso jeitinho, assim. Já tem aí uma longa estrada pela frente. Somos dois ratos de jornalismo, mas também tem um lado que Giovana explora mais há mais tempo e eu tentando colocar os dois pés nisso. Já tá também há um tempo na internet, né? Não, mas aí de um jeito descontraído, né? A gente quer ser leve, a gente quer ser a sua companhia. No seu almoço, no seu jantar, entendeu? Quando você estiver tomando banho, não precisa nem estar vendo a gente, só ouvindo assim já tá bom demais, né? A gente vai entrar no banho das pessoas. A gente tá na sala de casa, gente, sabe? Essa é a informalidade mesmo. Essa semana viralizou o Justin Bieber, né? No Coachella. O que aconteceu? Pra quem não tá sabendo. Ele foi fazer um show. Primeiro, você gostou? Eu gostei. É porque eu sou believer. Gente. Assim, tem um recorte de gênero. Deixa eu explicar pra galera de casa. Vou pegar o pano. Deixa eu explicar o que aconteceu. O Justin simplesmente fez um dos shows mais caros, se não o mais caro do Coachella. Mais caro do que Beyoncé, inclusive. Foi? Nossa, choque. Mas se você for parar pra pensar, ela ganhou muito mais dinheiro porque veio o documentário na Netflix. Tá, então o dele não foi o mais caro, né? Foi o dela, na Não, verdade. ele superou o dela, mas é porque, em proporção, ela ganhou mais dinheiro porque veio o documentário no Netflix. Entendi. Mas ele é o mais caro até agora. Aí o que aconteceu? Todo mundo tava esperando a volta do Justin, né? Tipo, a volta não, mas assim, ele ia cantar as músicas antigas. Então, tava esperando uma super produção, muitos dançarinos, troca de look, aquela coisa toda que é um clássico do Coachella. E ele simplesmente entregou ele sentado com o YouTube atrás, os vídeos antigos dele de criança passando e ele cantando junto com ele criança. Como se fosse um grande karaokê da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Eu achei genial. E eu acho que casou muito com a ideia do nosso programa aqui, Mas juro. imagina, vamos lá. Tinha uma grande especulação de que ele viesse para o Todo Mundo no Rio. Sim. E eu acredito. Mas imagina se ele fizesse isso
Com 2 milhões de pessoas. O que tu acha que ia acontecer? Tu acha que as pessoas Eu ia embora. Tu ia embora? Claro! Eu não ia embora porque eu sou belieber. Eu sou belieber desde 2010. Eu cresci ouvindo Justin Bieber. Então, tipo assim, pra mim, eu ia gostar de qualquer show dele. Mas esse do Todo Mundo no Rio, a minha amiga me ligou. Porque eu tenho uma amiga que a gente é muito fã do Justin desde, sei lá, 2010, da época de colégio. A gente ficava no recreio escutando Justin Bieber, assim, muito tempo. As primeiras músicas que ele lançou eu já escutava. Aí ela me ligou de vídeo pra falar, o Justin vai pra Todo Mundo no Rio, vamos comprar nossa passagem agora. E eu acreditei. Gente, eu falei, cara, eu não acredito que logo eu caí numa fake news. Pra tu ver, esse lugar de fã te coloca em vulnerabilidade, né? Mas é louco pensar, porque a questão toda do Justin no Coachella durou só 10 minutos. O que ele fez com o YouTube durou só 10 minutos. Mas isso se tornou... Isso foi o grande destaque. Pra tu ver. A coisa que menos teve produção, o momento que foi mais despojado, que ele tava mais... O que eu acho que ali o que aconteceu é que ele teve uma conexão muito boa com o público. Tipo assim, ele tava... as pessoas... Ele olhava pra trás pro YouTube, se olhava criança, e o olho dele, tipo, se emocionava, entendeu? Mas a melhor parte desse show, pra mim, foi a Katy Perry gritando... Ainda bem que ele paga o YouTube Premium e não teve anúncio. Isso é muito bom. Esse recorte. Eu fiquei feliz também que ele tem YouTube Premium, pelo menos, né? Justin Bieber. Mas vou dizer, tipo, eu não gosto, não curto. Quer dizer, gosto de algumas músicas. Cara, tu ousa falar isso ao meu lado? O Justin, esse artista... Tô brincando, gente. Eu não sou essa pessoa, não. Não, eu sinto isso, a importância dele na música, tá? Não vou aqui, não vou... Não, eu entendo o que você tá falando. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, tipo, poderia ter entregado um pouco mais. Vamos lá. Eu acho que existe esse recorte. Ela vai defender. Eu acho que existe muito esse recorte de gênero, no sentido de que se fosse uma mulher fazendo isso, ela não seria perdoada nesse sentido, tipo, sempre esperam muito de uma mulher, sempre esperam que ela esteja super produzida, sempre esperam que ela entregue muita dança, muita voz, troca de look e tudo. Então, eu acho que sim, existe esse recorte de gênero e existe o fato de que se fosse uma mulher, a situação seria diferente. Ponto. Isso eu acho que é inegável. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando assim, cara, se eu fosse um fã como Giovanna é, e também outras pessoas são, se eu fosse fã, cara, assim, eu vi uma quantidade de pessoas absurdas, assim, que isso que eu adoro, falando, Edu, eu tava esperando por esse momento. Exatamente. Ele cantar Baby. Então, assim, eu também não posso criticar... Eu penso o seguinte, ele fez porque ele sabia muito bem o que ele ia causar nas pessoas. Gente, é o Justin Bieber, não dá ponto sem nó. Então você tem que pensar sempre que está sendo feito, alguma coisa ali foi pensada meticulosamente por alguém marqueteiro para entender e fazer aquilo. Falar assim, não, vai pegar o maior cachê do Coachella, que é um festival que define como é que os artistas vão todos se posicionar no mercado internacional, e você vai fazer 10 minutos desse show, de um show de 1h30, fazer 10 minutos desse show e esses 10 minutos vão virar basicamente um redesenho da história. Porque agora a discussão toda tá assim. Só se fala nisso. E aí, como é que vão ficar os outros artistas assim? Precisa de megalomania? Exatamente. Precisa de uma caralhada de coisas pra fazer um show? Eu acho que só por isso ter virado o assunto do momento, tipo, foi o assunto da semana na internet. Se você entrasse no LinkedIn, era a gente falando disso, como as superproduções estão cada vez menos em alta. Se você entrasse no Instagram, era todo mundo dando sua opinião, no TikTok, todo mundo falando. Então eu acho que só por causar esse burburinho, ele já foi suficiente. Tipo, ele já gerou o buzz que precisava, entendeu? Se fosse mais um show super produzido, talvez ninguém estivesse falando sobre. E eu fico pensando o seguinte, em tempos de inteligência artificial, de tanto apelo da gente nas redes sociais e a tecnologia, foi bonito ver as pessoas muito humanas ali com ele. Sabe, exatamente. Assim, foi uma coisa, tipo, realmente ligada... Aproximou. Pelo afeto. Aproxima, exatamente. Então, isso que eu ia falar. Que é um pouco do que a gente tá fazendo. Exato. Pronto. Tá linkamos tudo. E a gente não seguinte, é o seguinte, minha opinião final. Eu vi um meme no Twitter que eu ri muito, que era assim, gente, eu acho que eu concordo com todas as opiniões. Eu concordo que tem um recorte de gênero, eu concordo que foi genial, eu concordo que ao mesmo tempo foi meio preguiçoso, mas eu concordo que isso foi um caminho diferente e que
as pessoas deram muito destaque e que ao mesmo tempo foi emocionante. Então, eu acho que eu tava assim meio confusa porque eu acabei concordando com todas as opiniões. Entendeu? No final das contas, eu achei genial. E é muito interessante a gente pensar que é o seguinte, foi numa mesma semana que a gente está tendo uma outra pessoa fazendo algo parecido, não parecido, mas retomando algo que já fez. Madonna. Lançando depois de 20 anos um álbum que, enfim, é a continuação desse álbum depois de 20 anos. O True, na verdade, que é a parte 2 dessa história, que foi feita ali em 2005, quando a Madonna tinha 47 anos. Sim. E agora, para julho, dia 3 de julho desse ano, ela vai lançar a continuação. E é um álbum que rememorava assim, tem sample do ABBA, tem sample de outras coisas que já foram feitas. E é um álbum para as pessoas entrarem e dançarem. Legal. Cara, eu não sabia desses detalhes sobre Madonna, gostei de saber. Não, e é muito doido, porque é o seguinte, a quantidade de pessoas que eu vi nas redes sociais nesse anúncio, emocionadas, eu mesmo fiquei emocionado, porque eu pensei, a minha memória desse disco, sabe qual? Glória Maria entrevistando Madonna no Fantástico. Nossa! Eu era criança, cara. Não lembro disso. E aí é muito doido. Edu é muito essa pessoa, gente, vocês vão perceber. Eu guardo a cor da... Ao longo dos episódios, vocês vão perceber como eu sou uma pessoa o Edu velha. É essa pessoa que ele tem essas memórias afetivas, jornalísticas, meio intelectuais, assim, sabe? Ele vai trazer... Vocês vão ver que ele vai sempre trazer essa pegada. Não, a gente eu adoro. Sim. Mas a gente com também. Conteúdo, exatamente. Tá, e eu acho que esse é um grande diferencial também. E. O que eu ia falar? Esqueci. Não, então vou retomar então. A pessoa. E tá bebendo água. E não é água batizada, não. E acabou a minha água. Ô, produção, vê um pouquinho mais de água aqui. Muito obrigado, Davi. Eu falo aqui muito. A gente. O que é? É a precariedade. A gente é a precariedade da produção na internet. Que a pessoa que está sendo o garçom. A pessoa é a mesma pessoa que está fazendo câmera, entendeu? Mas tudo bem. Só para fechar, eu fiquei muito emocionado e as pessoas também estavam emocionadas com a parada da Madonna. E a gente falou, né, do Todo Mundo, Madonna que foi a primeira pessoa que tocou no Todo Mundo, no Rio. E esse ano tem Shakira. Daqui a um mês, mais ou menos, é um mês, daqui a um mês? Daqui a 20, pouco menos de 20 dias Nossa, agora. muito perto já, Shak. Iremos falar disso nos próximos episódios com mais detalhes. E é muito disso, serem pessoas marco que vão trazer, estão ali fazendo shows e tem uma dimensão, uma carga de afeto com a nossa história, né? Você pensa, é justamente isso, também só fazem isso porque o público demanda. Isso é um ótimo ponto. Pro Justin chegar e fazer isso, ele já tem toda uma trajetória ali. Ele já tem toda uma história, toda uma conexão com os fãs. Então, assim, eu acho que isso também conta muito. Não dá pra um artista novo chegar querendo botar seus vídeos no YouTube e que todo mundo vai falar, o que é isso, né? Não tem conexão nenhuma, entendeu? Ainda não criou essa intimidade. Então, acho que o lugar que ele ocupa também é de um certo privilégio de poder fazer isso. Vou jogar uma questão. Soubesse que ele abriria o YouTube e cantaria em cima, você iria no show? Iria. Ponto. Eu iria. E eu achei o show mais lindo ainda porque os cortes virais que tem... o Justin com o olho cheio de lágrima, tipo, ele se olhava assim, olhava ele criancinha, sabe? E aí ficava, caramba, eu era aquela criancinha, agora eu sou um homem, tenho um filho, estou aqui com esse público enorme. Então, acho que o fato disso ter gerado nele também esse sentimento acabou afetando o público, entendeu? Os fãs. Eu acho que os fãs se emocionavam de ver ele se assistindo, porque... ele se assiste em casa, entendeu? Ele abriu um momento, igual a gente aqui tá abrindo um espaço de casa, de sala de casa, justamente para criar essa conexão. Então, eu acho que isso é um grande hype, sim, para 2026. E eu concordo com gênero e número e grau, é sim também uma volta da gente olhar... Vai ser um momento fofo agora do meu comentário. Mas é você olhar um pouco para a humanidade. Assim, é verdade. Salvem a humanidade, mas por favor. Sabe por quê? Pray for humanity. Mas sabe por quê? Porque a gente está tanto tempo conectado, Giovana. A gente passa tanto tempo ali conectado no telefone sem olhar para as pessoas. 24 horas. Não, eu olho, fale por você. Eu tô sempre olhando. Pra quem você está olhando, Giovana? Vamos mudar de assunto. Não. Vamos falar de Anitta no SNL. Nós dois fizemos vídeo, é uma ótima pauta. Anitta mexe comigo. Anitta mexe muito comigo. Tá aí, 2 artistas. Hoje tá recheado de pessoas que eu sou, que realmente é uma coisa geracional, assim, pra ti também, né? Que eu sou de 97, tu é de 98. Vou contar uma fofoca. Tem essa coisa de, tipo,
essa pegada geracional. Eu cresci tanto ouvindo o Justin como ouvindo também a Anitta. Então também ver a Anitta naquele lugar ocupando a primeira mulher, a primeira brasileira, a primeira pessoa brasileira. A primeira, de qualquer gênero, a primeira pessoa brasileira a pisar no SNL, que é tipo o maior programa dos Estados Unidos. Tipo assim, papo de 8 milhões de telespectadores. O maior programa de maior audiência, TV aberta. É tipo o nosso Jornal Nacional. Tipo, é uma escala, assim, que a gente não tem noção, talvez, do nível da onde ela chegou, entendeu? E ter isso essa semana também foi muito forte, muito impactante, né? Eu tô ficando sem graça porque eu vou contar uma... Ai, meu Deus, o que vem aí, Edu? Ai, senhor. Eu já fui apaixonado pela Anitta. Não ri, que é sério. É muito sério, não corta não. Mas eu vou explicar. Mas tu achou que, tipo assim, tu chegou a conhecer ela? Ah, tá, que susto. Eu achei que tinha. Não, ele conhece tanta gente. Não, calma. Gente, o Edu. Agora eu fiquei. Não, o Edu mas é deixa eu a explicar, pessoa, deixa eu tipo explicar. Assim, do nada eu abro o Instagram dele, Deixa ele tá eu com várias explicar. pessoas. Na moral. Eu achava que tu ia conhecer ele por causa disso. Porque a gente abre o Instagram dele, ele tá com vários jornalistas renomados, assim. Então era super possível tu conhecer ela. Conta. Deixa eu explicar. É o seguinte. A Anitta, Tá. ela é uma pessoa que causa isso na gente. Você não fica tipo, você não fica assim, ficar apaixonado pela Anitta. E aí foi engraçado. Que ano era isso, mais ou menos? Então, não, olha só, eu fui ver os documentários. Tipo, 2020, quando lançou o primeiro. Pô, caraca, é recente? Porra, 6 anos. Não, recente não. Calma, 6 anos. Eu tava achando que era papo de 2014, Não, sei mas lá. eu fiquei muito apaixonado por ela no documentário. O Made in Honório. Sei. E eu escrevi isso. Eu acho que é um dos textos mais lindos que eu já fiz na vida, que eu tava tão apaixonado. Anitta, por favor, leia esse Não, texto. nota não, que... Calma. Já sou uma pessoa como... Foi um amor passado. Nossa. Mas eu quero ser amigo da Anitta. A Anitta assim, tá bom, tudo bem. Então agora eu também não quero. Não, cara. Só por causa disso. Mas é sério, eu Não, tava mas muito... conta pra galera de casa. Você tá me constrangendo. Olha Ai, só. conta. Tá, mas a parada é o seguinte. Eu fiquei muito apaixonado pelaquela pessoa. Que ela é uma mulher muito forte e tal. E eu fui vendo a evolução dessa artista, porque eu acho que não é só a figura Anitta, né, que a gente conhece, a figura Larissa e a figura Anitta, as duas pessoas, né, vivem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E, na verdade, é um documentário, uma construção dela, que ela participou bastante. E agora, na sequência, ela lançou outro, em 2024, lançou mais um, Sim. que eu não lembro o nome, me falha a memória, mas tem... Anitta Larissa, alguma coisa? Larissa? Algo do tipo, não lembro. A outra versão de Anitta, alguma coisa assim. Pois é, e foi feito por o roteiro foi feito por uma amiga minha, muito incrível, chamada Maria Ribeiro. Temos uma história em comum com Maria Ribeiro na livraria, Pois é. lembra? Aliás, Maria Ribeiro é um ótimo link entre a gente. Várias coisas a gente fez juntos, tipo, livro da Maria Ribeiro, que ia ter assinatura, a gente foi, conversou com ela, lembra? É verdade. Ela é uma pessoa que... Vamos contar pra ela depois, né? Vamos. A gente tem que falar. E Maria conta pra Anitta que eu fui apaixonado por ela. Não, brincadeira. Cara, não, Edu, mas ter sido 2020, eu acho, essa foi a parte mais forte pra mim. Não, Porque eu achei que era uma coisa mais antiga, sabe? Não, Tipo assim, eu acho que era reprimido, talvez. é uma paixão recente. 2020 jogou pro mundo, assim. Mas aí, para fechar, por tudo que ela representa, acho que a Anitta hoje é esse sinônimo de brasilidade e de força muito grande, né? Muito forte. Essa mulher, né? Agora que ela acabou de romper a casa dos 30, mas ainda é uma mulher muito jovem e... Enfim, muito pra gente que tá aqui no Rio. Nós estamos aqui no Rio, mas Giovana Sou do Maranhão, nascida e criada em São Luís. E pra gente que tá aqui no Rio, quando ela empenha e levanta a bandeira de Honório, é muito representativo, porque você tá falando da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu não nasci na Zona Norte, mas... Tu nasceu onde? Na Rocinha. Ah, é verdade. Na Rocinha. Cria da Rocinha. Então tem essa parada do você ter muita garra pelo lugar que você veio, né? E ela traz isso muito, sempre falou disso. Inclusive, um dos trabalhos vai ao encontro do nome do bairro que ela nasceu. E ela também fez uma música, quase uma ode ao Rio de Janeiro, chamada Girl from Rio. Então, verdade. assim, a todo momento, essa história com a cidade, com o que a gente vive aqui no Brasil, está sendo lembrada. Então, acho que isso tudo para dizer...
Anitta, eu fui apaixonado por você, Cara, entendeu? Um dia, Anitta, quem sabe, se a gente conversar com ela, tivesse prazer de estar junto, eu vou contar essa história. Eu não sei como eu ia reagir. Eu vou contar essa história, não te preocupa, que agora que eu sei disso, tu te lascou, que agora eu vou contar com certeza. Sabe? Mas eu acho que foi uma das únicas famosas que eu fui apaixonado. Não, mas a Anitta, ela representa muito bem. Tipo assim, o que eu acho que ela faz é que pra onde ela vai, ela leva a cultura do Brasil. Tipo, não importa, por exemplo, ela levou 2 músicas, a Choca Choca, que é parceria com a Shakira, né, que traz essa coisa muito latina. Agora falando do SNL, né, voltando pro programa que ela se apresentou recentemente, que pra quem não sabe, é o maior programa dos Estados Unidos e é, tipo, um programa muito tradicional, tipo, desde 1975, assim, bem antigo. Então, ela levou uma música latina com a Shakira e ela levou várias queixas do Olodum, né? Então, tipo assim, trazer essa ancestralidade do Brasil, gente, quando que a gente imaginou isso lá? Então, eu acho que é muito forte mesmo. E realmente tem que ser falado, a gente tem que falar disso, a gente tem que levantar essa bandeira. É sim, entendeu? O nosso Pedro Álvares Cabral, entendeu? Da música. E tem que aceitar. E ela curtiu o meu vídeo. Ela curtiu. Não, ela não só curtiu. Ela não comentou. Não, ela só curtiu. Ele tá sonhando muito com a Anitta. Não, ela não comentou. Mas só o fato dela ter curtido, eu vou emoldurar. Eu tirei um print quando ela curtiu o vídeo. Eu vou emoldurar. Já falei, vou imprimir. E vou colar na parede da minha casa, porque a Anitta realmente é outra artista além do Justin, que eu cresci ouvindo muito também. Não, aí a gente falou de... E a Anitta linka com Madonna porque fez a participação numa música e fez parte no show do Todo Mundo, no Rio. Anitta? Fez, ela ficou em 2024 no primeiro Todo Mundo no Rio. A Anitta fez parte, assim como a Pablo Vittar fez parte também do show da Madonna, a Anitta também fez parte do show da Madonna. Eu não lembro. Lembrei. Eu tava pensando só no da Lady Gaga, lembrei, realmente, verdade. E o que tu acha desse ano, Shakira? Qual é a tua expectativa? Tu foi já em algum? Presencial? Nos Todo Mundo? Foi em todos? Eu coordenei o conteúdo do Madonna. Eu queria que ele falasse isso. Palhaça. Não... Mas eu fico pensando, cara, que é muito doido, porque é o momento que o Brasil se volta a receber e colocar nesse maior palco, que é Copacabana, é inegável. Já que a gente está falando tanto de brasilidade, é um elemento muito brasileiro nosso, assim. A praia de Copacabana é a praia mais conhecida do mundo, não tem praia ninguém. E foi Lady Gaga, né? O que foi Madonna, cara? Todas. Assim, acho que da Lady Gaga porque eu fico pensando o seguinte, se não tivesse tido Madonna, a gente não teria Lady Gaga e não teria agora a Shakira. É verdade. Então, e fazia 20 anos que o Rio de Janeiro não tinha nada. 20 anos literalmente, porque o último grande show tinha sido o Rolling Stones, em 2006. Então teve essa parada, tipo, e como é que vai ser, como é que o público vai se comportar? E deu tão certo que o público ali apoiou. Né? E aí traz mídia positiva demais pra nós. É verdade, com certeza. Isso aí gira a economia total do Brasil. Ainda mais o Brasil em alta, né? Esse hype brasileiro. Rio de Janeiro, gente, sério. Eu tô assim, chocada. Eu tô aqui há um mês agora, né? Eu morei 5 anos aqui. Você sente diferença? Muita. Eu morei 5 anos aqui, certo? Durante a faculdade, que foi onde eu conheci o Edu. A gente se conheceu durante a faculdade. A gente fazia... eu acho que Você é minha veterana. Eu era na frente dele, mas a gente dividiu uma cadeira que foi onde eu te conheci. Nossa, ele não lembra. Eu não lembro. Que crime! Tu não lembra? Eu tô chocada. A gente, tipo assim... Não foi importante. É porque... Realmente não foi. Era uma aula, tipo... Eu não lembro qual era agora a aula, mas era naquela sala que fica vários computadores, sabe? Tipo assim, que a gente senta com o computador lá no último piso. Então, era numa sala assim. Aí eu cheguei toda timidazinha. Oi, eu posso sentar do teu lado? Tu não lembra disso? Não lembro. Eu tô muito chocada, sério. E aí depois eu precisava fazer uma matéria, eu descobri que tu era da Rocinha. Aí depois em outra cadeira eu precisava fazer uma matéria, um texto sobre a Rocinha. E aí me indicaram falar contigo. E aí foi quando eu peguei o teu número pra poder fazer esse trabalho. E aí desde então a gente não para de falar. Não é que não seja, mas olha só, não é que não seja importante, mas a parada é o seguinte. A pessoa já teve muitos problemas de saúde. A pessoa já tomou muito remédio. Eu tô muito chocada. Então a pessoa, ela foi elencando várias perdas de memória, entendeu? Eu tô triste. Mas o que é uma coisa que eu preciso dizer não quero em relação mais. Eu vou sair daqui desse podcast. Calma, tchau. Calma, que acabou, tem um momento. Gente, não tem um momento. Não tem mais nada juntos, entendeu? Tem um momento. Todo mundo no Rio cancela. Tem um momento interessante nessa história. Porque
Eu já tenho uma outra lembrança da Giovana, que é o seguinte. Eu sabendo quem a Giovana era na faculdade e já vendo essa potência que ela era na faculdade. Isso vai fazer, gente, agora, uns 10 anos. Ai, então, não precisa falar isso não, pesou. E ela é mais jovem do que eu. Mas eu não teria, já que a gente está falando de Pedro Álvares Cabral, que abre portas, caminhos, eu não faria o que eu estou fazendo agora com ela se não fosse ter olhado tanto o que ela fez. É de fato um grande exemplo por ser uma mulher nordestina, por empreender da melhor maneira possível, por não desistir e pela maneira como ela faz as coisas. Então, essa realização desse projeto, gente, para vocês entenderem, acho que volta um pouco no que a gente estava falando há pouco do Justin Bieber. É a realização de um sonho, de verdade, e é uma realização de um sonho duplo. Primeira, porque eu estava querendo já fazer essa mudança em como me colocar no audiovisual. E segundo, porque eu estou podendo ter a chance de falar que eu estou construindo algo com a Giovana. Oh, eu me emocionei, fiquei tímida. Eu sou difícil de ficar tímida, mas eu fiquei tímida agora. Você fica tímida? Não, é difícil. Mas às vezes, assim, quando alguém me elogia, eu falo alguma coisa assim, eu fico meio assim, sabe? Tipo, não sei reagir a elogio, sabe? Mas é mútuo isso, tu sabe disso. Eu admiro muito o teu trabalho. A gente não faria um trabalho, um projeto... Não é à toa que eu tive a oportunidade de dividir projetos, mas não eram pessoas que eu acreditava, então eu sempre prezo muito pela qualidade do trabalho. Eu acho que a gente dá muito match nesse quesito. E eu acho... E tipo assim, esse primeiro programa eu já tô amando, tipo, eu já passaria 11 horas aqui conversando. Tu sempre quis ser jornalista? Cara, eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação. Tipo, no colégio, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, assim, eu sempre soube. Eu lembro que eu criança, eu falava, eu quero ser cantora, atriz, apresentadora, eu falava tudo. Tudo que tinha a ver com esse negócio de comunicação, eu falava. Barbie, profissões. Exatamente. Eu sei entender que, tipo assim, isso são 1000 profissões diferentes, entendeu? Na minha cabeça de criança, era uma coisa só. Eu sempre falava isso. E a minha família sempre veio muito pro Rio. Porque eu tenho família aqui, aí meu pai tem casa aqui, né? Aí todas as minhas férias, a minha primeira viagem da minha vida inteira. Não foi de avião, quer saber? Mentira! A gente veio pro Rio de Kombi. Acredite se quiser. Como é que foi isso? 2001 ou 2002, mais ou menos, a minha família inteira resolveu vir pro Rio de Janeiro, porque meu Era pai... o quê? Réveillon? Não, é tipo nordestinos indo pro Rio, sabe? Nordestinos sofridos indo pro Rio, é tipo isso. Não, é porque... Aquele pote de farofa na mala. Eu juro. O que aconteceu? Até me casei. O meu pai, ele tinha acabado de comprar um apartamento aqui no Rio. E aí, tipo assim, meu Deus, ele tem um apartamento no Rio de Janeiro. Era, tipo, vamos para o Rio. Uma grande coisa, então vamos a família inteira. E aí eu não sei o que deu na cabeça do meu pai, tipo, eu não sei se foi falta de dinheiro, alguma coisa do tipo, que bora de Kombi, vamos de Kombi todo mundo. A gente tá aqui rindo da anedota, claramente, mas assim, ali naquela época... 2002 era cara pra cacete. E o meu pai tem 4 filhas, gente. Não, e se você for parar pra pensar, ali a gente ainda tinha grande parte do... Era início do governo... Nem governo Lula ainda. Os primeiros anos do Real. Calma aí, tava 97. 98, 99, 2000... Ou foi 2002. Mas vamos pensar, era início do governo Lula, economia ainda se estabilizando e você ainda não tinha poder de aquisição para as pessoas comprarem. A possibilidade de pessoas... que não eram ricas, entrarem no avião. Exatamente. Não, então a Kombi era uma super, tipo assim, viajar de avião era, meu Deus. Era leito, praticamente. Aí, pra ter igualdade entre todos, aí veio minha família inteira, só que foi, tipo, meus tios, minhas primas, dentro da Kombi. Juro pra ti. Quantos dias a viagem? Foi a minha primeira viagem da vida pro Rio de Janeiro. Acho que foi não lembro, 3 ou 4 dias viajando. Gente. Ou mais, não lembro. Eu só sei que foi divertido porque, tipo, eram as minhas primas são todas da mesma idade, né? A gente cresceu juntas. Então era tipo uma primaiada doida. Aí todo mundo... enfim, ficou meio que na história, essa nossa história dentro da família, entendeu? Aí, enfim, aí a gente veio pro Rio de Janeiro. E aí, desde então, as minhas férias sempre eram no Rio. Sempre, todas as minhas férias. Então, eu tenho muita conexão com o Rio de Janeiro. Sempre. Eu já lá no Barra Shopping me escondia entre as roupas, na Renner. E aí minha mãe ficou em desespero.
Aí teve que chamar todos os seguranças do shopping. Parou o shopping, tu não tá entendendo? Parou o shopping mesmo. Não só a loja, parou o shopping, todo mundo atrás de mim. E eu tava escondida entre as roupas, observando assim, e sabe? assim ela virou capa do Extra, do Meia Hora. Eu tava assim, ó, entre as roupas, sabe? E aí, eu só olhando a confusão acontecendo aqui pelo... Uma pequena demônia, né? E aí, que eu não sei porque eu fiz isso até hoje. E aí, eu lembro de ver minha mãe ajoelhada, tipo, cadê minha filha? Meu Deus, vocês sequestraram minha filha. E eu simplesmente estava lá. E eu não sei porquê. Mas tu era tentada? Não, mas acho que nesse Não. dia... Nesse o que dia? aconteceu? Eu fiquei nervosa quando eu vi a proporção que tomou, entendeu? Quando eu vi todo mundo me procurando e eu bem ali do lado da minha mãe, só entre as roupas, eu fiquei, cara, quando eu sair daqui vai ser tão idiota eu estar aqui, que eu comecei a ficar com vergonha de sair. E aí eu continuei. Aí eu, cara, algum momento eu vou ter que sair. Eu fui me desesperando. Aí só uma hora eu falei, tô aqui, mãe. Abri as roupas, tô aqui, mãe. Aí, tipo, minha mãe, minha filha. Enfim, tem muitas histórias no Rio de Janeiro, tipo essa, entendeu? Meio traumáticas. Aí, por isso que acabou fazendo comunicação aqui no Aí, Rio. calma. Aí eu sempre soube que eu faria comunicação. E aconteceu da gente ter essa coisa aqui no Rio. Aí, minhas irmãs, as 3, estudaram aqui, fizeram o 3º ano aqui. Aí, quando chegou a minha vez, eu sou a caçula, né? Então, quando chegou a minha vez, eu vim fazer o 3º ano aqui no Rio também. E aí, calhou de, na época que eu vim pro Rio, em 2015, o meu pai tava morando aqui, ele tinha sido transferido pro Rio de Janeiro. Então, tipo, foi perfeito. Aí eu falei, já que eu tô aqui e meu sonho é fazer comunicação, vamos fazer comunicação. Nossa, eu dei uma volta ao mundo, né? Aí vamos fazer comunicação, passei pra PUC, passei também em outras, passei no São Paulo, enfim, aí passei também pra Relações Internacionais, fiquei meio em dúvida, assim, mas no fundo eu sempre gostei muito da comunicação, eu sempre, não sei, eu sempre gostei de me expressar. E aí é na PUC que a gente se encontra, mas também a partir de um desejo muito grande sempre de ser, na verdade, jornalista. Nunca pensei que fosse qualquer outra coisa, e apesar de hoje cozinhar, varrer, passar roupa, eu prefiro 100 mil vezes fazer jornalismo, mas eu lembro quando eu me descobri jornalista. Sério? Tu tem esse momento? Eu não tenho, eu acho. Eu estava vendo uma edição histórica do Jornal Nacional, que era o dia após a morte do Roberto Marinho. Jornal que muita gente, para quem é jornalista, mesmo quem não é jornalista, vai lembrar. É o jornal em que o William Bonner chora, lendo a carta feita pelos filhos, em que ele vai, dos filhos do Roberto Marinho, agradecendo ao Brasil por toda a solidariedade no dia da morte do Roberto Marinho. E aí eu falei, eu quero ser isso. Nossa. Mas aí, hoje tá vendo, gente? terapeutizado... Peraí, rapidão. A parêntese, tá vendo como o Edu ele vem todo com uma história intelectualizada? Não porque o William Bonner leu uma carta emocional. Entendeu? Ele tem essa pegada. Eu amo mas esse olha, mas aí, não, eu amo. mas aí... Eu amo uma história toda esculhambada, vim de Kombi pro Rio de Janeiro. Não, mas a parada, não, mas aí hoje terapeutizado, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, não é que eu queria ser o William Bonner, porque pensa, eu era uma criança na Rocinha, lidando com várias questões que, né, era diferente da realidade do William, assim como era diferente da realidade de quem via do Nordeste. Pensar que a gente poderia ser jornalista, tanto o garoto que nasceu na Rocinha quanto a garota do Nordeste, sim, era impensável. Muito. E eu não sei se tu sentiu, dentro da faculdade, eu sentia muita diferença também em relação a isso. Claro. Tipo, eu sempre sentia que eu tinha que dar tipo assim, mais do que o meu máximo pra alcançar o nível médio deles, entendeu? Então, tipo, eu era uma ótima aluna na PUC, mas é porque eu me dedicava muito. E com recortes de gênero e também recortes de raça, né? Então tinha um quê do tipo... Não é que eu queria ser o William, mas é porque eu queria emocionar, eu queria fazer aquilo que aquele cara fez e ele se emocionou. Corta pra quase 10 anos, 5 anos a mais, eu já com 11 anos ajudando a criar um site de notícias da Rocinha. Então, e começar a empreender e fazer daquilo ali, né, a minha labuta sem ganhar, trabalho infantil. Mas pensar isso, assim, aí a entrada na faculdade, eu acredito que para você também se assemelhe muito nisso, era uma entrada na faculdade que, assim, parecia tão fácil. Porque a gente já estava com aquilo tanto na cabeça, né? Era diferente de quem falava assim, por que vocês vieram fazer jornalismo? Porque eu gostava muito de português. Não era uma resposta criativa.
mas assim, quero fazer jornalismo porque... Gosto de contar histórias, eu acho que é isso. Eu sempre gostei muito de contar... sempre gostei muito de gente, de descobrir histórias. Sabe essa coisa meio Ana Maria Braga de, tipo, entender as pessoas, tipo, chegar numa feira e conversar com ela, saber quem ela é. Eu tenho muito isso, até hoje. Eu tenho uma curiosidade absurda. Mas é uma coisa... Eu tenho uma curiosidade absurda, mas, rapidão. Não, fala. Não, é só pra perdão te interromper, mas é uma coisa, pra corroborar muito o que você vai falar, é uma coisa que eu sinto que eu sou filho de nordestina, minha mãe é paraibana. Eu não sabia! Então, assim, eu acho que tem muito... Mas eu acho que tem muito um quê de nordestino. Tem. Essa coisa curiosa, né? Que investiga. Eu sou muito investigativa também. Eu gosto de saber os detalhes. Mas que é muito... numa feira você já vira amigo da pessoa. Você já leva ela pra casa. É muito, muito legal isso. Minhas amigas falam que é chato me contar a história porque eu quero saber todos os detalhes. Eu não deixo passar nada. Tipo assim, a história que tu me contava, eu queria saber tudo especificamente, cada coisa. Mas na faculdade, eu não... Por incrível que pareça, eu não sabia se eu queria jornalismo mesmo. Eu sabia que eu queria comunicação. Porque eu juro pra ti, eu não me via muito nesse lugar, como tu tá falando, de William Bonner, entendeu? Então eu ficava, cara, será que eu... Porque na faculdade, até o ano que a gente se formou, 2020, eu ainda via muito engessado. Agora que eu já vejo, tipo, uma coisa mais desconstruída, eu já vejo outras possibilidades. Mas até então eu via um lugar muito engessado, assim. Tanto que agora na PUC tem... Estudos de mídia. Estúdios de mídias digitais. Na nossa época, que não é tão antigo, é outro dia, não tinha, entendeu? Então, talvez por isso eu construí essa parte de entender o jornalismo digital muito solo. Foi muito sozinho, foi um caminho muito solitário, assim, na pandemia mesmo. Então, foi construindo assim na raça, vendo no que ia dar, tipo, de forma muito... como é que eu posso dizer? De forma muito manual, assim, quase, sabe? Não teve uma instrução. Eu não tive isso na faculdade, porque o meu ano foi um dos últimos anos que não teve ainda essa inserção da internet, por mais que a internet já fosse uma realidade, entendeu? E hoje eu pegando um gancho do que a Giovana tá falando, profissionalmente, assim, depois de tudo que eu fiz, né? Uma pessoa que nasceu na Rocinha e que ajuda a criar um site de notícias dali, depois foi virar colunista de diversos lugares e rodar também o Brasil. E também tem essa coisa da internet, acaba que virou não teve como escapar. Sim. É interessante você falando que não teve o William como uma figura. Aí se alguém me perguntasse assim hoje, assim, juro pra você, não é demagogia nenhuma, se alguém falasse assim, você quer sentar naquela cadeira? Eu ia dizer não. Eu também. Porque eu acho, Giovana, que ele é tão distante do que a gente de Brasil. Eu não me viria... Eu acho que é um lugar muito importante, ele forma... É inegável, né? Quando você fala pra alguém, né? Eu quero ser jornalista, aí a pessoa vira pra você e fala, quando é que você vai sentar na bancada do Jornal Nacional? É um clássico. Mas hoje eu abdicaria totalmente, assim, porque ela não fala mais comigo da maneira como ela falava antes. E eu acho que tem tantas as possibilidades hoje, né? O que a gente está fazendo aqui já é um exemplo disso. Exatamente. E não dá. Eu não sei se eu gostaria de pensar o Brasil dentro de uma redação o dia inteiro no Jardim Botânico. Enfim, eu acho muito melhor a gente... Eu acho que são muito... Hoje em dia, com a internet, as possibilidades se multiplicaram, triplicaram. Tem espaço para todo mundo, eu realmente acredito nisso. E eu acho que o meu caminho hoje, o teu também, né? Mas... Eu acho que é entender que o meu, assim, se cruza muito com a criação de conteúdo, sabe? Aí entra uma outra questão. Que desencastelar também. Eu acho que entra outra questão que aí é papo, isso dá um episódio inteiro, que é criação de conteúdo versus jornalista versus diferenciação, como se diferenciar. Então, é uma outra pauta que tem muita coisa para ser falada, mas que eu acho que é muito válida também. Não, você tem toda a razão, todo sentido, eu concordo muito. E eu acredito que a possibilidade que a gente tem aqui, nesse lugar, e fazer com a Jo, é justamente isso. Nós somos dois jornalistas, a gente não vai deixar isso nunca, tá no nosso diploma claramente, mas a gente quer levar de maneira leve, falando de gente, para todo lugar. A partir da gente da também, maneira, né? Dentro da linguagem que eu entendo. A minha linguagem é a linguagem da internet, então pra mim não tem nem como fugir disso, escapar disso. Não, entendeu? E pensar também que Jo tem um grande exemplo, uma região inteira, mas sobretudo Maranhão, São Luís, é pensar como é que ela vai conversar
vai falar tudo que a gente vai falar aqui pra essa pessoa que tá lá no São Luís. Exatamente. E assim, ainda hoje pra mim é como é que eu vou falar sempre pra aquela senhorinha que tá morando na assim, que tá vendo a gente de alguma maneira num corte nas redes sociais. Então, ai, que lindo! É nessa maneira que a gente quer continuar fazendo isso aqui. A gente vai me contar com emocionei. vocês. Eu percebi. Não, de Tem realmente- futilidade, como eu assumindo que fui apaixonado pela Anitta? Tem. Não vou poder mentir. Mas Isso tem foi breaking conteúdo. news. Isso aí, ó. Breaking news, sério. Mas com certeza, gente, óbvio, a gente vai trazer esses temas, mas a gente também vai trazer alguns temas que a gente acha relevante em determinado momento Claramente. falar. Também vocês podem sugerir temas que vocês achem legais pra gente trazer pra cá. E enfim, aos poucos a gente vai desenhando esse projeto juntos, né? É legal as coisas irem acontecendo. Tanto que a gente falou assim, não, vamos só começar. Entendeu? Eu tenho uma outra viagem, então a gente, não, bora só começar no dia que os dois podem e bora com tudo, né? Ela tá achando que ela vai se ver livre de mim. Coitada. Não, eu tô falando conversa com vocês pra entender tá. as próximas temporadas. Aí vocês podem acompanhar tudo no Instagram, @GiovanaBraga, Edu Carvalhol. Edu Carvalhol, tá? É. Não esquece do L É no porque final. não tinha o Edu Carvalho. Aí eu tive que Edu botar o L. Carvalhol, entendeu? E é isso, tô muito feliz. Tô muito feliz, sério, estou muito feliz. Foi bom pra você, Giovana? Foi uma delícia. Olha, pra gente foi muito bom. Muito obrigado por você estar aí do lado, dali, aqui e ali. Eu não sei, eu olhei pra Sempre, aqui vários também. lugares. Eu também. Eu não sei, se virem aí. Que eu olhei pra cá, olhei pra cá, olhei pra cá. Enfim, é isso. Temos 1, 2, 3. Gravando! Acabou.